Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Como nós já falamos, estamos agora num novo ciclo de estudos onde falamos sobre o descanso em Cristo. Este é o nosso guia. Se você não tem o seu e deseja, pode colocar aí nos comentários que a gente dá um jeitinho de providenciar para você. E esta semana vamos falar sobre inquietos e rebeldes. Aproveita esse momento, convida suas amigas, compartilha esse link e vamos juntos estudar mais essa lição. Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, por esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui juntamente com minhas irmãs para estudar a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, o Teu Espírito Santo, venha tomar a direção de tudo aquilo, meu Deus, que vai ser falado e que outras pessoas, meu Deus, possam ser alcançadas, possam ser visitadas, que possa fazer diferença, meu Pai, na vida daqueles que têm ouvido, que têm acompanhado este programa. Eu sou muito grata ao Senhor por esta oportunidade e pela vida de cada uma delas aqui nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, eu sou a Ana Brasil, falo daqui de Sorocaba, mais uma vez aqui no Lição com Elas. É sempre um prazer estudar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês e que a nossa mensagem de hoje, né? Inquietos e rebeldes, traga paz ao nosso coração. Que Deus abençoe o nosso estudo. Olá, eu sou a Ângela, amiga da Ana Brasil, já nos conhecemos há alguns anos, eu tive o privilégio, né, de conhecê-la e temos cultivado uma amizade assim maravilhosa. Eu tenho sempre falado que amo a Ana, amo a sua família e tenho aprendido muito com ela em todos os sentidos, principalmente, né, nessa questão da caminhada com Jesus Cristo, da fé. Ela tem sido um grande exemplo para a minha vida, e eu estou honrada em estar aqui, né, juntamente com elas, participando desse estudo da Palavra de Deus, a qual tem sido assim, enriquecido muito a minha vida. Eu sou a Liana, eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um prazer estar com você mais uma vez. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês também. É uma lição muito importante, né? Não pude estar na semana passada, mas hoje estou muito feliz de estarmos aqui para conversar sobre esse assunto. Espero que esse bate-papo contribua para a sua vida, assim como com certeza vai contribuir para a minha. Olá, meu nome é Maiara. Também não pude estar com vocês na semana passada, estou retornando hoje. Estou muito feliz de estar aqui para nós conversarmos. Eu sou de São Paulo e estou muito grata por mais essa oportunidade de estarmos juntas aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse tema do nosso guia de estudos. Oi, meu nome é Moara, já estive aqui outras vezes, então vocês devem se lembrar, mas quem está chegando pela primeira vez, prazer, falando diretamente de Brasília, um oi para todas as minhas amigas, que eu já vou falar assim, que estão aqui para a gente compartilhar a lição, as impressões, os aprendizados, do que a gente conseguiu aí extrair do estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, que é o nosso guia de estudos durante todo. Muito bem. E o nosso guia, esse trimestre, né, como nós já explicamos para vocês anteriormente, se você não conhece, ele é dividido a cada 3 meses um tema diferente. E nós mudamos aí de tema na semana passada. Vamos falar nos meses de julho, agosto e setembro sobre o descanso em Cristo. E esta semana nós conversamos, nessa aí que a Liana está mostrando na câmera para vocês. Se você não tem, pode colocar aí nos comentários que a gente te ajuda a ter o seu também, para você estudar com a gente e estar mais inteirado do assunto. E essa semana nós vamos falar sobre inquietos e rebeldes, que é o tema desta lição. E o verso para memorizar, ele diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso é o 11. E como na lição da semana passada eu não participei aqui com vocês,
mas eu assisti online e falamos muito sobre essa questão do descanso, de como a gente se sobrecarrega, de como nós vivemos sobrecarregados ultimamente, a nossa geração se sobrecarrega muito. E nós estamos aí neste cenário de sermos essa geração sobrecarregada, que por mais que nós tenhamos tecnologias que facilitam a nossa vida, a gente se sobrecarrega mais ainda. E essa lição vem falando sobre essa questão da inquietude e dos rebeldes. E aí ela traz aqui uma história da Bíblia como base, né, que vem a ser ali a história do povo enquanto ele estava lá no deserto, o povo de Israel, enquanto estava no deserto. E tem lições maravilhosíssimas para nós essa semana. E eu queria já começar aí perguntando para vocês, meninas, como que vocês receberam essa lição? O que vocês realmente tiraram de lição para vocês? Então, essa lição, ela, na verdade, falou muito porque ela fala com a nossa realidade, né? O nome dela já diz. Inquietos e rebeldes. Estamos inquietos e nos chamam de rebeldes, não é? Então, eu consegui extrair várias lições para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, principalmente para o que eu tenho passado aí durante essas semanas. Serviu de consolo, né? Saber algumas coisas que estão aqui escondidas não, né? Expressas na lição, que mostram um Deus atento aos inquietos e também mostra que a rebeldia, né, ela não é ignorada por Deus, né? Ela, na verdade, ela é tratada, ele lida com ela, ele não ignora. Então, assim, de uma forma ou de outra, a lição foi positiva para mim e eu me enquadro, me percebi nos dois polos, tanto nos inquietos como nos rebeldes. Uma coisa que eu achei interessante é que a primeira, digamos, manifestação de rebeldia que a lição traz como exemplo está ali no dia de domingo, para quem quiser acompanhar no seu próprio guia de estudos, falando sobre a questão das codornizes e da necessidade e do pedido por carne, né? E eu acho isso muito interessante. Esse episódio, digamos assim, sempre me chamou a atenção, desde criancinha, quando eu li essa história, ou alguém contava essa história na igreja, eu ficava chocada, porque o povo se rebelou, reclamava, esperneava, que nem a gente fala, né? Que às vezes a criança esperneia, faz um show pedindo carne, e eles chegaram ao ponto de sentir saudade da terra onde eles eram escravizados, né? Chegaram ao ponto de sentir falta do Egito, onde eles eram feitos escravos, onde eles não tinham liberdade, onde eles apanhavam e viviam em condições horríveis, mas eles chegaram a preferir estar lá, continuar no Egito, do que estar ali peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida de Deus, porque eles sentiam falta de algumas coisas que tinha lá na terra onde eles eram escravizados. Então, isso sempre me chamou a atenção, porque, para mim, parecia uma coisa extremamente, assim, improvável de acontecer. Eu falo assim, gente, nunca que eu vou fazer uma coisa dessa. Eu nunca seria como o povo de Israel. Eu nunca espernearia e reclamaria por uma coisa como essa, por carne, sabe? Nossa, que ridículo, né? Eu pensava, pois me vejo fazendo a mesma coisa muitas vezes, talvez não com carne, mas com outras coisas, talvez não com alimento, talvez não com desejos ligados ao apetite, mas eu me vejo repetindo os comportamentos de Israel, né? Batendo o pé para Deus e reclamando de coisas do passado, né? Reclamando de coisas do presente, olhando para o passado e achando que o passado foi melhor, porque no passado eu tinha isso, né? Então, assim, a lição acho que começa muito bem, trazendo esse relato de rebeldia, mostrando o quanto às vezes a gente é mesquinho, egoísta, egocêntrico e cego. A gente esquece dos perrengues do passado,
olha para o presente com ingratidão muitas vezes, né? Um ponto interessante que a lição traz, né, Liana, é que essa reclamação, a questão da carne ali para o povo de Israel, era, na verdade, um gatilho de tudo aqui, do que representava a ausência do relacionamento deles com Deus. E muitas vezes, nós, hoje, quando nós nos deparamos com reclamações, na maioria das vezes mesquinhas, desprovidas de qualquer raciocínio lógico, que se nós mesmos olhássemos para essas nossas reclamações de um panorama de fora, nós mesmos acharíamos completamente descabidos, como a gente olha para o povo de Israel e olha e fala, meu Deus, Deus mandava maná todo dia, todos os dias. Não passava fome, não passava frio, não passava calor, porque Deus cuidava de tudo, de absolutamente tudo. E um belo dia ele acordou, não estou satisfeito, quero carne. E ainda assim, e isso na nossa vida, muitas vezes é também um gatilho que representa a nossa falta de comunhão, o nosso distanciamento no relacionamento com Deus, a nossa falta de pessoalidade. Eu acho que tudo se relaciona quando a gente trata de Deus, é tudo uma questão de relacionamento. E quando a gente se afasta desse relacionamento, começam a surgir essas inquietações e esses gatilhos aí para reclamações, e até disso Deus cuida, né? Porque Deus mandou carne lá, mandou as codornizes para eles, e com a gente também não é diferente. Ele manda muitas vezes o que a gente pede, atende às nossas necessidades, mesmo que não... Mesmo que essas necessidades, na verdade, mesmo que esses pedidos não fossem necessidades reais, né? Porque ele mandou codornize mais do que o suficiente. Ele mesmo fala, né, que era para eles comerem e se fartarem a ponto de sair do nariz. Então também foi uma lição. Falei assim, vocês estão pedindo, então vocês vão ter também, agora vocês vão comer. É igual mãe faz com a gente às vezes, né? Você tá batendo o pé, você tá enchendo minhas paciências por causa disso aqui, então agora também você vai ver, você vai aprender, você não quer? Então eu vou fazer sua vontade, vamos ver se é isso realmente que é o melhor para você, né? Então Deus ali deu uma lição para mostrar que às vezes aquilo que o povo estava batendo o pé pedindo, querendo muito, não necessariamente era o melhor para o povo, né? Eles comeram até passar mal. Será que comer até passar mal é o melhor? Será que era o melhor? Ali foi desequilibrada, sabe? A proporção foi desequilibrada. Eles se fartaram de uma maneira intemperante, de uma maneira desequilibrada. Então fica também a lição de que às vezes Deus manda as coisas para a gente, não é porque a gente está merecendo, não. Né? Às vezes são coisas aparentemente boas, não é porque a gente está merecendo, não. É para ensinar a gente a saber pedir, né? A saber o momento certo de pedir, a proporção correta de pedir. Né? Deus nos ensina, né? Ele é didático ao lidar com a gente. E, além de didático, ele não é indiferente, né, a essas inquietações. Eu aprendi, assim, que esse povo, e como diz aqui mesmo no guia de estudo, eles tiveram uma memória, um sofrimento de memória seletiva severa, porque eles se lembraram daquilo que os agradavam lá no Egito, né? E se esquecendo das coisas ruins, da escravidão, das coisas do trabalho excessivo, do sofrimento, a vontade de satisfazer o desejo era tamanho que eles se esqueceram das coisas boas. Então, mesmo às vezes isso acontece com a gente. Nós estamos desejando algo, passando por algum sofrimento, mas nos esquecemos de que Deus já nos curou de outras situações, já nos livrou de outras situações, já nos atendeu em outros pedidos, como disse a Liana, aparentemente bons que nós desejamos. Então, assim, Deus ele não muda. Então, é preciso que a gente visite lá o passado, não para ficar sofrendo, mas como referência, né? Então, eu não preciso ficar no passado, permanecer no passado, mas usá-lo como referência para mim, para as coisas que eu quero daqui para frente. Então, assim, eu estou passando por isso hoje, essa inquietação hoje, mas eu sei que eu posso confiar em Deus. Mayra mencionou a questão do relacionamento. Se eu tiver esse relacionamento com Deus, gente, o que é relacionamento com Deus? É quando a gente fala muito, às vezes a gente fica pensando, mas o que é? É eu ler muito a Bíblia? É eu entender de profecia?
Eu entendo, na minha prática, o que eu faço. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. É conversar com Deus. Aí você vai desenvolver como você vai fazer isso. Se você vai ler um verso da Bíblia, você vai orar, vai ouvir um hino, um louvor, mas esteja com ele no seu primeiro momento do dia. E durante o dia também. E ele vai fazer você lembrar, sabe, das coisas que ele já fez por você, de quem ele é, para acalmar o nosso coração. Enquanto eu estava lendo aqui, me veio à memória o meu início, né, da minha caminhada cristã, quando a gente começa a ter contato com a palavra de Deus, a conhecer esse povo, a história desse povo. E eu também, né, por alguns momentos, eu julguei muito, falei assim, mas como? Né? Deus tem sido tão presente, tão bondoso, cuidadoso, protetor, e o povo se rebela, e o povo, né, faz essas coisas. E depois, com uma certa maturidade que a gente adquire na nossa caminhada com Deus, a gente percebe que nós também somos rebeldes em alguns momentos, nós também temos as nossas inquietações. Mas também eu compreendo assim que nós podemos lidar com isso de uma maneira mais madura. Se eu estou inquieta com alguma coisa, por que não me achegar até o Senhor em oração, colocar diante dele as minhas inquietações, né? Sabendo que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ele me ama, e conversar num relacionamento íntimo realmente com Deus e permitir que ele nos direcione, permitir que ele nos ajude. De repente, essa inquietação é algo, né, que nós nem entendemos, até achamos que é bom para nós e muitas das vezes não é. Aí a gente entra naquela questão de sempre falar, de sempre pedir, mas sempre colocar nas mãos de Deus para que seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, o início também, o povo de Israel estava começando ali a sua caminhada com Deus, né? Conhecendo a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós sabemos como Ele é, como Ele age, melhor a gente se relaciona com Ele. Eu acredito assim que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e vai tendo um relacionamento assim melhor com Deus. E muitas das vezes nós evitamos, né, essas inquietações, evitamos essas rebeldias, porque estamos, como a Maiara disse, né, temos um relacionamento com Deus, estamos próximos de Deus. Isso que a Ângela falou me remete muito ao relato que o nosso guia de estudo traz sobre Miriam e Arão. Porque talvez, se eles estivessem atentos a esse relacionamento, a esse conhecer a Deus e depositar no colo de Deus seus medos, suas inquietações, suas dúvidas, seus questionamentos, talvez eles teriam lidado de uma maneira diferente com Moisés. Talvez eles não teriam questionado Moisés do jeito que eles questionaram, né? Talvez Miriam não tivesse sido assim... dissimulada, né? Eu não sei, eu vejo uma dissimulação ali nos dois, questionando se realmente Deus estava usando Moisés totalmente. Será que Deus não estava também convidando outras pessoas para exercerem um poder de influência, como estava utilizando Moisés, né? Começaram a surgir esses questionamentos ali na mente dos dois, né? E aí eu acho interessante. Achei muito interessante isso que a Ângela falou, porque faz total sentido com o que acabou com o que eu acabei de dizer, que se talvez eles tivessem depositado em Deus esses questionamentos e falassem, Senhor, será? Eu estou duvidando aqui de algumas coisas, por favor, nos mostre, nos oriente. Talvez o resultado teria sido diferente, né? A Bíblia conta que Deus permitiu um castigo sobre Miriam para provar que ele se comunicava face a face com Moisés, que Moisés sim era um homem escolhido, ele era um profeta, ele era um líder especial separado por motivos especiais, e que qualquer questionamento sobre isso feria o próprio Deus, o próprio caráter de Deus.
Porque Deus já tinha provado por A mais B que Moisés não era qualquer um, que Moisés era um escolhido dele. E aí levantam-se pessoas no meio do povo questionando esse dom profético, né? Então Deus falou assim, não, eu preciso mostrar claramente por que eu escolhi e que Moisés, sim, é meu escolhido. Vocês não podem duvidar disso, porque se vocês duvidarem disso, vocês não estão duvidando de mim como Deus, né? Então, realmente uma lição muito forte. E é interessante, porque Moisés, a preocupação dele, aqui a questão que traz, eles questionavam poder também, né? Por que tinha que ser só ele? Só ele, não, eu não tenho essas mesmas qualificações, mas tinha um diferencial já lá atrás e hoje também, porque o líder Moisés, em algum dado momento aqui também a gente vai ver novamente, quando Deus quis repreender o povo, Moisés tentou poupar o povo. Ele se preocupava com o povo, ele tinha zelo por aquilo que ele cuidava. E quando nós somos líderes, tem que ter esse segredo, ó. Não era uma arma, o dom profético, no caso lá de Moisés, não era uma arma usada para exercer mais poder. Às vezes vivenciamos diferente. Eu faço pelo poder que eu tenho. Eu quero ter mais poder para poder executar a minha maneira. Olha, não, mas entendeu? Criar ali, fazer um cerco de tal forma que mais ninguém possa ser ouvido, que mais ninguém possa falar. Não era isso. Não é? E diz assim, Moisés era adequado para liderar porque havia aprendido que era extremamente dependente de Deus. Aí mora o segredo. Segredo. Entendeu? Aí mora o segredo. Ser dependente de Deus. E o que nós vimos aqui no coração dos seus irmãos foi uma vaidade. Eles também serviam a Deus. Eles também eram do povo de Deus. Eles também tinham possibilidade de fazer grandes coisas no meio do povo de Deus, mas essa vaidade do coração fez com que houvesse essa discussão aqui, essa dúvida no coração deles. E hoje, em algum momento, a gente se percebe assim, por quê? Porque quando eu não entendo que a minha dependência é totalmente de Deus, eu começo a liderar pelo poder e não exatamente pela vontade de Deus. Eu acho que eu gostaria de destacar aqui duas coisas. A primeira é exatamente no sentido do que a Ana estava falando. O grande pano de fundo, na verdade, é que os líderes estavam aceitando. Então, Moisés foi instruído por Deus que 70 anciãos fossem, assim, elevados a cargos de liderança. Então, ali tinha um temor pela repartição do poder. Soa familiar? Segunda coisa, como que a gente usa as tradições, e a nossa visão pessoal para desautorizar as pessoas dentro do seu relacionamento com Deus. Então, o subterfúgio, a desculpinha que Miriam e Arão usaram foi o casamento de Moisés. Foi com quem ele tinha casado. Não foi a liderança dele, não foi o que ele estava fazendo, não foi uma ação direcionada dele contra o povo ou na liderança, foi uma tradição, foi um costume, certo? Agora, essas são as duas coisas que me chamam a atenção no pano de fundo do conflito. Mas o que eu extraio para a minha vida, independente de com quem eu esteja me identificando, seja com Moisés, seja com Miriam, seja com Arão, eles em nenhum momento abriram mão da sua irmandade. Eles estavam em conflito de poder, conflito de liderança, conflito de interpretação, quem sabe, do que Deus estava falando, mas Moisés não deixou de interceder por Miriam. Arão não deixou de interceder por Miriam. E no final das contas, eles estavam juntos e se reconciliaram. Em nenhum momento Moisés falou assim, não, tá leprosa, que bom, agora vamos expulsar ela, vamos expulsar Miriam do meio do povo. Não, ele não fez isso. E ele estava com a razão. Quantas vezes a gente quer, não é, expulsar, a gente sequer está com a razão. Então, eu acho que esse episódio
ele mostra muito para a gente como a gente deve viver em comunidade. Às vezes a gente acha tão intolerável, né, ter algumas pessoas perto de nós, a gente trata eles como leprosos mesmo, e gostaria que eles saíssem de perto de nós. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés, ele clamou a Deus, ele intercedeu por Miriam para que ela fosse curada. Então ela ficou 7 dias isolada, por causa que era uma doença contagiosa, mas ela foi reestabelecida e voltou ao seu papel de líder. A gente vê, salvo engano, é Isaías, vou procurar enquanto os outros falam aqui o versículo. Lá para frente, quando citam de novo, o profeta cita mais uma vez esse momento do êxodo, ele não fala só em Moisés como líder, ele fala, e Deus levantou Moisés, Miriam e Arão para liderar o povo no Egito, para sair do Egito. Então, a gente vê aqui o papel de Miriam como uma líder influente, sim. Ela e Arão se equivocaram sim, porém todos continuaram ali dentro da mesma comunidade. Não existe punição perpétua, né? Dentro desse contexto. Então, acho que isso nos ensina bastante. Perfeito. Essa reflexão ela é extremamente necessária, porque através das nossas ações nós vamos refletir, de fato, o que pretendemos com a nossa maneira de lidar com o povo, com os rebeldes, com os inquietos, né? E isso também já nos remete o exemplo de Caleb, né? De Josué, aqueles homens entre os 12 espias que foram enviados para saber como era essa terra prometida, para fazer um reconhecimento de terreno, de território. E ali a gente vê mais uma vez, mais um exemplo de como verdadeiros líderes agem diante da rebelião do povo, né? Nesse relato, que a lição também traz para a gente, nós temos, para quem não conhece muito bem a história, em poucas palavras, como eu falei, 12 líderes, né, representantes de cada tribo, foram enviados para, como espiãos, reconhecerem esse terreno que Israel tomaria por posse, porque era a terra prometida de Deus para o povo de Israel, né? E aí, quando esses 12 espias retornaram, 2 deles estavam empolgadíssimos com o que viram, com a fartura, com a beleza, com tudo que existia lá, com a riqueza dos frutos, e outros 10 falaram assim, não, mas espera aí, não é bem assim. É arriscado demais, a gente não vai dar conta, se a gente for invadir, a gente vai perder, a gente vai ser morto, porque não é tão bom assim. Inclusive, criaram fake news. Inclusive, alguns desses espiões criaram informações mentirosas para desestimular o povo a querer conquistar a terra que já era deles, né? Já estava prometida. Então, assim, Deus já tinha encaminhado o povo, já tinha livrado eles de diversos perigos no deserto, já tinha sinalizado o que eles precisavam fazer, já tinha dado as instruções, eles só precisavam agir conforme a vontade de Deus. Mas aí, boa parte desse povo falou assim, não, tá muito arriscado, a gente vai morrer, é melhor a gente não ir. E eu estou curiosa para saber o que vocês acham desse relato, porque é uma mistura de sentimentos, pelo menos a minha parte é uma mistura de sentimentos. Esse relato me traz uma indignação, mais uma vez uma indignação diante das atitudes desses que ficaram com medo de entrar na Terra Prometida, mesmo diante da liberação de Deus, da orientação de Deus. E também me vem assim muita alegria de saber que existiam 2 ali, né? Josué e Caleb, que falam assim, não, gente, pera, vocês viram a mesma coisa que eu vi. Deus já nos deu a vitória, precisamos ter fé. E muitas vezes a gente vive as duas coisas na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Aqui, Eliana, eu
Eu tive uma compreensão que posso estar equivocada, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um trecho da lição no nosso guia de estudos da terça-feira, ele diz assim: as coisas foram de mal a pior. O apelo de Caleb, que está lá em Números 14, verso 9, diz: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E aí ele continua dizendo: a inquietação leva à rebelião. A rebelião, no final das contas, leva à morte. E eu achei interessante se a gente faz um paralelo, por exemplo, com a rebelião de Arão e Miriam, eles não se revoltaram contra Deus. Eles se revoltaram contra a capacidade de Moisés liderar. E eles não foram mortos, eles estavam sim errados. Eles não foram mortos, eles foram disciplinados naquele momento, mas eles não foram retirados do povo para sempre, como a Moara mesmo disse, lá na frente, a Bíblia traz os 3 como os líderes do povo de Israel. Agora, aqui nesse trecho de Josué e Caleb, a lição é muito clara quando ela diz que eles estavam rebeldes contra o Senhor. E a gente precisa aqui diferenciar esses 2 aspectos, porque muitas vezes, de repente, a gente pensa, eu não posso me inquietar, eu não posso me rebelar contra algumas coisas que eu não concordo, que de repente eu vejo que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que não estão de acordo com aquilo que eu compreendo, e que isso vai ser levado à morte, ou de repente contra um líder espiritual, ou contra a liderança da igreja. Nós temos que ter o cuidado do que é rebelião ou rebeldia, né? Que eu acredito que seja até um termo meio pejorativo em alguns casos, contra o que Deus está falando, contra o ensinamento de Deus e contra o comportamento de um líder, uma atitude de um líder. Porque acreditamos sim que os líderes foram escolhidos e designados por Deus. Mas como humanos, que todos somos, porque a partir do momento que eu assumo uma posição de liderança cristã, eu não sou desprovido de humanidade, de pecaminosidade e de passividade de erro. Não sou. Então, às vezes, quando essa inquietação acontece contra o comportamento de um líder, de uma liderança, de um movimento, necessariamente isso não é contra uma rebelião contra Deus. E a gente precisa fazer essa diferença, porque a rebelião contra o Senhor, ela, no fim das contas, tem pena de morte. E agora, a lição deixa muito claro para a gente que a rebelião contra um líder ou outro não tem o mesmo peso, por mais que às vezes essa rebelião esteja equivocada, como Arão e Miriam estavam. Maiara, muito importante o que você destacou. E eu só queria fazer um acréscimo. Assim, vocês sabem, né? Vocês já me conhecem por aqui, pessoas que acompanham a lição por elas. Eu já fico nervosa quando eu vejo tentativas de alienação, de passividade, de controle, né? Principalmente quando elas vêm vestidas de vontade de Deus. Em nenhum momento Deus nos repreende por ficarmos inquietos. Pelo contrário, a gente vê a inquietação durante toda a Bíblia. A inquietação meio que move o relacionamento e a busca pelo Deus que tem todas as respostas. Então, essa frase que está na lição, a inquietação leva à rebelião, a rebelião, ao final das contas, leva à morte, para mim ela não faz nenhum sentido. Como eu disse, em nenhum momento a Bíblia nos impede ou fala que não é bom a gente estar inquieto. Pelo contrário, a inquietação ela é o que move o ser humano na busca desse Deus que tem todas as respostas. Mas eu concordo com o que a Maiara falou. A rebelião contra Deus, ela resulta em morte. Mas antes, Maiara, antes da morte, ela movimenta a mão do Senhor Jesus, nosso Salvador. É para o homem que está em rebelião que ele dá a proposta de salvação. É por esse homem que está em rebelião que ele vem e morre por nós. Vejam Paulo. Paulo estava em rebelião contra Deus, perseguindo. Mas Jesus não abandonou ele nesse caminho.
Antes, ele veio e fez uma intervenção sobrenatural para resgate. Então, é a gente que quer se descartar do rebelde. É a gente que não quer ter trabalho com rebelde. Deus não. Deus está em busca de. Deus procura o rebelde. A ovelha perdida é suficiente para ele deixar as 99 no aprisco e buscar por ela. Então, essa rebelião que leva à morte, ela é o último ponto da história. Porque até o último ponto da história, ele vai ficar incessantemente nos buscando, incessantemente nos dando oportunidades, incessantemente nos chamando. E se ele, que é o Todo-Poderoso, faz isso, por que eu faria diferente? E, assim, já que eu estou falando e travando e etc., já vou falar para vocês o que eu senti quando li essa parte da lição. Essa parte da lição me assustou. Eu vejo dois jovens, defendendo a palavra de Deus, encorajados, destemidos, e a reação do povo é pegar pedras para apedrejá-lo, para apedrejar esses jovens. Gente, eu não consigo imaginar o que é atacar pedra numa pessoa até morrer. O que eu mais vi próximo disso foi naquele seriado, The Handmaid's Tale. E é horrível. É horrível, uma coisa muito brutal. E aqui eram pessoas que estavam certas e que o povo queria apedrejar. Parece que a minoria sempre está sendo apedrejada. Mas eu me lembrei de outra história. Uma história que vem bem mais para frente na história, que é a história da adúltera, que Jesus protege do apedrejamento. E ali, tecnicamente, ela estava errada também. Nas duas histórias, não importa se a pessoa que estava sendo apedrejada estava do lado certo ou se a pessoa que estava sendo apedrejada estava fazendo alguma coisa errada. Nas duas histórias, quem estava errado, minha gente, é quem segurava as pedras. Quem estava errado é quem estava segurando as pedras. A intervenção divina para os dois casos veio para proteger da pedrada. Então, isso me ajuda facilmente a identificar. Quando a gente está na dúvida, será que eu estou defendendo o que é certo? Será que eu estou defendendo o que é correto? Olhe para sua mão. Na sua mão tem pedra? Tenha certeza que você está do lado errado. Isso é tão grandioso, né? Quando a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa experiência cristã, porque o que a gente sempre tenta trazer aqui é como esse estudo reflete na nossa vida, na nossa prática com Deus, né? Não é para a gente ficar aqui, como a gente já falou várias vezes, engordando de conhecimento, se isso não vai fazer a diferença na vida de ninguém. E aí a gente entra até mesmo no estudo de quarta-feira, que fala sobre a intercessão. Moisés, ele ora por aqueles que estavam perseguindo. E nós devemos assumir esse papel. Jesus lá ele diz, orai por aqueles que os perseguem. Que orar pelo seu amigo, orar pelas pessoas que você gosta, pela sua família, gente, isso é muito fácil. Qualquer um é capaz de fazer isso. Ninguém vai desejar mal para quem gosta, para quem ama. Agora, o difícil é a gente desejar o bem, é a gente orar, é a gente interceder por quem a gente não gosta, por quem nos persegue, por quem está ali na nossa bota o tempo inteiro, apontando os nossos erros. Então, a lição traz para a gente isso. Devemos orar pelos que nos perseguem, devemos orar por aqueles que o nosso coração humano diz para descartar, diz para tacar pedra, diz para manter longe, diz para dizer, minha filha, meu filho, sai logo, vai viver lá longe que eu não quero mais conviver com você, você está me atrapalhando. E aí o nosso guia de estudos, ele traz esse texto aí, Moisés diz, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui.
Então Moisés sabia que o povo estava errado, sabia que o povo estava importunando Deus, sabia que, sabe, ele olhava e dizia, meu Deus, aí ele vai lá para Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é longânimo, que o Senhor tem paciência. Porque Moisés também, eu fico pensando, ele também devia perder a paciência na hora. E ele dizia, Deus tem. Quando falta em mim, sobra nele. Sempre sobra nele. E aí ele diz, Deus, usa isso e perdoa esse povo. Perdoa. É o exemplo do grandioso de um verdadeiro líder, né? Eu fico pensando assim, gente, Moisés, quando Miriam e Arão questionaram a liderança de Moisés, Moisés podia ter se revoltado e falado assim, Senhor, eu converso face a face com o Senhor, e eu acho que o que eles estão fazendo é injusto e é indigno. Por favor, lime eles da convivência. Deus podia ter fulminado Miriam e Arão. Quando os 10 espiões começaram a questionar Caleb e Josué e a querer apedrejar Caleb e Josué e criar um monte de mentira com medo de entrar na Terra Prometida, Moisés podia ter visto esse cenário e falar assim, Senhor, esses 10 aí, olha que fé zero esses caras têm. Eu acho que eles tinham que ser limados porque não são dignos de estarem na presença de Deus e de entrar na terra. Moisés, podia ter sido a pessoa que ia fazer o pedido para Deus, Senhor, não permita que eles entrem na terra prometida, eles não são dignos de entrar. Moisés podia ter sido essa pessoa. Ele falava face a face com Deus. Mas o cara, ele foi apunhalado pelas costas, ele clamou a Deus para dividir o fardo com outras pessoas, ele pediu para dividir a função, para que se levantassem outros líderes no meio do povo para dividir a função com ele. Ele não era centralizador, ele não era egocêntrico, ele não queria tudo para ele não queria todas as honras, todas as glórias, só ele falava face a face com Deus, ele não queria tudo para ele. E mesmo assim questionavam, mesmo assim duvidavam, mesmo assim, como a Moara falou, ele era minoria. Mas a atitude dele diante disso tudo não foi pedir para que Deus castigasse o povo, para que Deus se vingasse, para que Deus desse uma lição, para que Deus, sei lá, mandasse a lepra para Miriam, ou fizesse com que o povo não entrasse na Terra Prometida, só a próxima geração. Essas não foram as atitudes de Moisés. A atitude dele foi interceder pelo povo. Então eu aprendo que um verdadeiro líder, aquele que é honrado, aquele que é correto, aquele que realmente é inspirado por Deus, é aquele que vai até as últimas consequências para defender o seu povo, para defender os seus, mesmo quando esses estão em erro, não para passar a mão na cabeça de gente errada. Eu não estou falando aqui que os nossos líderes precisam passar a mão na cabeça de gente errada. Eu estou falando que os nossos líderes precisam ser verdadeiros líderes, acolhedores, que não vão apontar o erro, porque quem está errado sabe que está errado. O que a gente precisa muitas vezes é aquele líder que acolhe e fala assim, eu vou orar por você, a gente vai lutar junto, a gente está junto até o fim. Não desista. Eu não vou ficar apontando o dedo na tua cara. Eu não quero o pior para você. Eu quero o melhor para você. Eu estou com você. Eu vou interceder por você. Eu vou brigar com você. Eu vou sentir as suas dores, eu vou ter empatia. Então, é uma lição tremenda para mim. Tremenda, tremenda. É interessante essa colocação, porque em momento algum Moisés, de fato, apresentou para Deus os defeitos, os problemas do povo. Então, é assim, a graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. O perdão oferece novos começos. E mais assim, a gente sabe que toda ação, ela tem toda nossa decisão, ela tem uma consequência. As consequências não vão deixar de existir porque existe a graça. Mas mesmo assim, a graça supera toda e qualquer consequência. Quando os meus filhos eram menores, eu sempre dizia a eles assim, que mesmo aquelas consequências dos atos ruins que nós cometemos, e que Deus, não porque não tenha poder, mas porque faz parte do nosso desenvolvimento, passar por aquela situação, mesmo assim ele coloca um colchão, sabe, de ar embaixo, para amortecer a queda, para amortecer a dor. Então,
como líder de igreja, como líder de comunidade religiosa, como líder de um grupo, como líder, eu preciso realmente pensar assim, que a graça sobressai, porque o resultado das consequências, não é mais fácil passar por uma consequência ruim, tendo um apoio, tendo alguém segurando na mão, tendo alguém dizendo assim, não, mas vamos juntos, a gente vai conseguir, isso logo vai passar. Não é mais gostoso? Do que a gente ter alguém assim que diz, olha, mas eu te avisei, né? Eu falei para você que esse não era o caminho. Eu te disse que isso ia dar nisso aí. Então, cabe a nós, como aquelas pessoas que se relacionam com Deus, que estudam a palavra de Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, realmente amar o próximo, assim como Jesus nos ama, porque a atitude de Moisés foi um exemplo da atitude de Jesus, e ele ama incondicionalmente, independente do erro que a gente comete. E nesse ponto, o povo de Israel, ele passou mais 38 anos no deserto. Deus perdoou, Deus deu aquilo que ele precisava, Deus os alimentou durante esses 38 anos. Deus falou com eles no santuário, Deus esteve ao lado deles, mas eles morreram. Mais uma nova geração entrou na Terra Prometida. Não foram eles. Então a conta chega, a conta vem e Deus, ele paga a conta por nós, mas as consequências terrestres, as consequências eu sempre costumo dizer que algumas coisas, a nossa criação, né, ele acaba trazendo muito assim, o fulano um dia vai pagar isso lá na frente, como se fosse pagar no futuro. Mas algumas coisas a gente paga aqui mesmo, é nessa vida mesmo, que a gente nem acredita que existe outra, é nesse momento da nossa vida que as consequências surgem. E o povo de Israel, já no nosso estudo de quinta-feira, ele confessa ali que eles pecaram. Eles realmente feriram aquilo que Deus tinha orientado, que eles rejeitaram a palavra de Deus em relação à terra prometida e aquilo que Deus tinha feito. E que eles estavam, que eles mereciam a consequência, o resultado desse pecar. E isso demonstra também uma fé, para mim, demonstra muito essa questão de fé. Quando eu tenho fé, eu sei que mesmo quando eu erro e que quando eu colho os frutos do meu pecado, é porque Deus é amor e Ele é justo. E Ele está ali do meu lado, Ele não joga o pecado na minha cara, não aponta pelo nome, não me taca pedras, mas Ele me orienta o caminho que eu devo mudar. Ele diz o que eu devo fazer. E isso também está relacionado à fé. É um resgate, né? Cristo, ele trabalha com o resgate da pessoa e não com a punição da pessoa, né? Ele está interessado em resgatar e mudar. Então, assim, se eu já dizimo a pessoa, se eu já afasto a pessoa, se eu já corto ela da minha relação, se eu tenho objetivos apenas punitivos, não há espaço para resgate, não há tempo para resgate, não há oportunidade para mudança de vida. A lição do trimestre passado trabalhou muito com a necessidade de agirmos com amor, mirando nessa realidade. A gente exigir mudança do nosso próximo, quando a gente identifica, do nosso ponto de vista, algo que o outro está fazendo, que está errado, e a nossa atitude para com essa pessoa é apenas de apontar o erro dela, a recriminar e a punir, eu não vou conseguir resgatar essa pessoa com essas atitudes. O resultado não tem como ser outro a não ser mais afastamento. Agora, quando a gente tem atitude de amor, de acolhida, de entender as feridas da pessoa, de compreender a realidade dela, as coisas mudam de perspectiva. E aí a minha presunção diminui, a minha fé aumenta. A presunção dessa pessoa diminui, a fé dessa pessoa aumenta, que é a reflexão que o guia de estudo traz na quinta-feira, né?
Tem um trecho no comentário de Ellen White que diz assim: a verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou, não em produzir o que ele não indicou. Justiça, verdade e misericórdia são fruto da fé. Precisamos andar à luz da lei de Deus, então as boas obras serão fruto de nossa fé e produto de um coração renovado a cada dia. Ou seja, gente, sem justiça, verdade e misericórdia, veja, aqui a gente tem uma frase simples, mas a construção dela diz tudo. A verdade, a justiça precisam andar com a misericórdia. Se eu tiver só um e faltar outro, está incompleto, porque eu não consigo executar a obra de resgate do meu irmão se eu não tiver amor por ele. Se eu só tiver acusações, eu não vou resgatar ninguém. Eu só vou ferir ainda mais o meu próximo. Então, como que se resgata alguém da tragédia se eu não estendo a mão e se eu não amo, né? Então, são reflexões necessárias para a gente olhar para si e falar assim, poxa, o que eu tenho feito? Se a minha intenção é apontar o erro do meu irmão, eu estou apontando com que propósito? Para onde isso vai levar, gente? Será que eu não preciso ser um pouco mais como Moisés e ao invés de apontar o erro, falar, ó, Senhor, tá vendo, Senhor, tá vendo? Eu falar assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia, me ajude a resgatar essas pessoas. Talvez será muito mais frutífera a nossa vida, né? Se a gente tiver um pouco mais desse tipo de atitude. Então, muito relevante tudo que foi estudado hoje nessa lição 2, né? Nós pudemos aprender com Moisés a sermos intercessores, a amar, né, aquele que nos persegue, aquele que muitas das vezes é a pedra ali no nosso sapato, a viver realmente, né, o amor de Cristo, amar uns aos outros, que é o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós sabemos que as relações humanas, mais cedo ou mais tarde, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com situações semelhantes a esta aqui que eles vivenciaram no deserto. E temos que ter maturidade e fé e amor para poder lidar com ela. Amor esse que tem sido revelado, né, a nós através de Cristo Jesus, que tem nos perdoado, que nos compreende, que nos dá sempre uma nova oportunidade. Já pensou se toda vez que nós errássemos ou pecássemos, o Senhor abrisse mão, né, de nós, nos deixasse para lá? Não, nós temos que aprender, sim, a cada dia, como cristão, como igreja, a ajudar uns aos outros nesta caminhada, que muitas das vezes não é fácil, é difícil, né, lidar com muitas coisas e caminhar e seguir em frente, fazendo aquilo que nós temos aprendido, que a palavra de Deus tem nos ensinado, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos exemplos assim, né, perfeitos para poder aplicarmos nas nossas vidas e sermos melhores a cada dia. Já na linha das minhas considerações finais, trazendo um gancho aí com o que a Ângela trouxe para a gente, relacionar-se não é fácil. Relacionar-se amorosamente, com amigos, com irmãos, na nossa família, não é fácil. Viver em comunidade não é fácil, mas foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos em comunidade. Ele acredita na importância disso e nós também acreditamos na importância de vivermos em comunidade. E que nós tenhamos tato ao lidarmos com as dificuldades dos nossos irmãos, com as lutas dos nossos irmãos. Nós possamos ser mais realmente como Moisés, como a lição trouxe aí o comportamento dele durante esse período, durante esse momento, que nós possamos realmente ser mais próximos do que Moisés foi, porque ele esteve próximo de Deus, ele falou com Deus, e sermos com isso mais próximos daquilo que Deus realmente deseja de nós, nessa nossa caminhada cristã em comunidade. Porque para viver uma vida cristã, a gente pode viver sozinho, necessariamente não precisamos dos nossos irmãos. Mas Deus mostra reiteradas vezes a importância disso. Então, que nós possamos realmente
estarmos mais próximos dele e lidarmos de uma forma melhor com os nossos pares ou os não pares, né? Lá em Números 14, 19, diz assim: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Que essa graça e misericórdia de Deus nos acompanhe aqueles que Deus... eu não gosto muito da expressão que Deus levantou, porque Deus levanta a todos, Deus levanta a mim, levanta você. Então, não é um título de liderança que faz de mim maior ou melhor, mas o título de ser cristã faz toda a diferença. Que Cristo seja representado na minha vida, na sua vida, que o amor transborde, que a graça transborde e que esse descanso realmente faça parte da minha vida, da sua vida. Que esse descanso em Deus, que essa inquietude, esses questionamentos façam com que a gente descanse nesse Deus que é misericordioso e que tem cuidado do seu povo até aqui. E ele não vai deixar de cuidar. E que até que ele venha para nos buscar, nós possamos permanecer firmes, falando e defendendo aqueles que precisam dessa graça de Deus. Bom, gente, as minhas considerações finais poderiam ser Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que vocês falaram, mas eu vou tentar extrair aqui mais uma lição de Moisés, né? Eu sou fã de Moisés. Em outras histórias da Bíblia, ele mostra como que ele é um exemplo de liderança. Realmente, Moisés é um divisor de águas aí. Daria para ficar estudando a liderança dele com o povo, assim, uns anos a fio. Mas o que me chamou a atenção, e o que me chama a atenção lá em Números 14, é o que eu quero propor aqui pra gente, para mim, né? Como exercício. Eu fico imaginando se eu fosse best friend de Moisés, né? E ele chegasse para mim e falasse assim: Moara, Deus falou que vai ferir o povo com pestilências, rejeitou o povo e vai fazer de mim uma grande nação, a partir da minha descendência. O que tu acha, mulher? Falou, gente, eu não tenho o que achar, né, Moisés? Deus falou. O que eu vou achar, querido? Foi assim que eu aprendi, tá? Deus falou, tá falado. Não tenho o que achar nada. Aceita, né? Pega essa bênção, aleluias. Me deixa aqui também. Pergunta lá para Deus, eu posso ficar? Moisés não fez isso. E a gente não fica falando que ele estava em rebelião contra Deus, que ele ficou inquieto, sabe? Essas coisas pejorativas. Vocês acham que Moisés sentiu o quê quando Deus falou isso, gente? Inquietude. Inquietude. E daí, sabe o que Moisés faz? Moisés é ousado. A gente poderia dizer que ele é presunçoso, não é? De acordo com o que a gente está estudando. Mas não, Moisés chega e diz assim ao Senhor. Bom, ele tenta, tipo, meio que encurralar, né, Deus? Ele vai na argumentação. Moisés é muito advogado, Maiara, adoro. Ele diz assim, mas os egípcios vão ouvir isso e vão falar, o que aconteceu? Que Deus é esse? Tá bipolar. Basicamente isso. E ele fala assim, não, Senhor, tu é misericórdia, vem, como a Ana falou. E ele intercede pelo povo. Eu fico me pensando, me colocando nesse lugar de amiga de Moisés. Será que eu ia julgar Moisés? Será que eu ia falar que ele está em rebelião contra Deus? Será que eu ia falar assim, não, doido, não sobe lá para falar essas coisas para Deus, não, vai te fulminar com raio. Parece que foi isso que eu aprendi. E daí, quando eu olho para esse diálogo de Deus com Moisés, de Deus com o povo querendo carne, de Deus com o povo querendo água, de Deus com o povo querendo ir para a guerra, eu não enxergo esse Deus que eu aprendi, gente. Eu enxergo um Deus que fala, vem, senta aqui, vamos arrazoar. Vem, senta aqui, vamos conversar. Vem, senta aqui, que eu vou te explicar, porque tu não entende, tu não estava lá quando eu fundei os pilares dessa terra. Ele faz isso com Jó, ele faz isso com Abraão, ele faz isso com Moisés, ele faz isso com todo mundo, ele faz isso com a mulher no poço. Sabe? Por que a gente fica ensinando um Deus tirano, um Deus que não conversa, um Deus intransigente, um Deus que não quer te ouvir, um Deus que se ofende, um Deus mesquinho? Para, gente, ele não é assim. A gente tem que revisitar esses textos.
Então, assim, o que me chamou a atenção, minhas considerações finais vão para isso aqui. Se a gente fosse usar a nossa reguinha da religiosidade para definir Moisés, não, muito rebelde. Como que ele ousa ficar, tipo assim, né, sugerindo coisas para Deus? Tá doido. E a gente aprende com ele, aprende com a ousadia dele, com a intimidade que ele cultivou com Deus. Ele podia falar face a face com Deus. E, assim, não é só para Moisés esse convite é para mim, esse convite é para todos nós. É assim que Deus quer falar com a gente. Ele não quer ficar lá, né, nos altos céus. Ele está nos altos céus, mas ele também está aqui, entre nós. Ele também quer habitar o nosso coração. Então, gente, essa é a minha consideração final. É isso. É sobre isso. Perfeito. Amém. Fico muito feliz pela lição de hoje e que possamos realmente refletir em tudo isso, né? Possamos revisitar esses textos, possamos refletir naquilo que Deus espera que façamos e aquilo que a gente acha que Ele quer que a gente faça, né? Que possamos buscar nele sabedoria para agirmos da melhor maneira, da maneira mais justa possível. Porque só através da influência dele, do Espírito Santo, a gente tem alguma condição de ser justo, de ser misericordioso, de ser equilibrado nas nossas atitudes. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, por este estudo, porque o Senhor nos mostra diversos assuntos que nós precisamos estar perto de Ti. Diversas vezes que nós precisamos estar perto de Ti, nos relacionando contigo, para sermos mais próximos daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, pelo YouTube, que essas famílias sejam abençoadas, que o Senhor dê a cura àqueles que precisam, se essa for a sua vontade, e que o Senhor cure os nossos corações, para que possamos viver conforme aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pois bem, que bom que você chegou até aqui com a gente, que você participou desse estudo. Estamos muito felizes com a sua companhia. Esperamos que você tenha uma ótima semana, que você e os seus familiares estejam bem, com saúde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.